Mais uma vez, boa noite para todos vocês, a paz, que Deus abençoe a todos. Seu Antônio, está ouvindo bem aí, seu Antônio? Agora tá, né? Meu Deus, tem um problema aqui na parte do som aqui, mas graças a Deus a gente já conseguiu resolver no nome do Senhor Jesus. Boa noite para todos vocês. Boa noite para você que não me ouviu dar boa noite no começo do culto. Boa noite para você que não ouviu a oração, mas eu tenho certeza que a oração, o Espírito Santo tocou já na tua vida e que essa noite é noite de bênção, que essa noite é noite de milagres no nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para você, gente, compartilhar o link do culto. Você que está aqui na videoconferência, você que está pelo YouTube, pega o link, manda para aquela pessoa que entrou e estava sem som e saiu, fala para ela, fulana, já voltou, já está normal, já está com som culto. Manda o link aí para aquela pessoa que você convidou, para os seus contatos, porque eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite, eu tenho testemunhos de fé, e eu vou fazer a oração da cura, a oração do milagre. E eu tenho certeza que essa noite vai ser noite de bênção. Não é à toa que Satanás já está se levantando já no começo do culto, mas ele já está amarrado, ele já está derrotado, ele já está debaixo dos nossos pés em nome de Jesus. Amém? Vai compartilhando o link do culto aí. Enquanto você vai compartilhando, vamos cantar com fé esse corinho de fé, esse corinho de certeza no poder de Deus, na promessa dele. Vamos cantar com fé, igreja. Pela graça de Jesus. A minha fé é poderosa. É poderosa pela graça de Jesus. E todo mal vai saindo, porque não resiste à luz. Ai. Sai, sai, em nome de Jesus. Com fé. Sai, sai, em nome de Jesus. Cantando com fé, igreja. É poderosa pela graça de Jesus. A minha fé é poderosa. É poderosa pela graça de Jesus. Toda doença vai saindo. Porque não resiste à luz. Assim. Sai, sai, em nome de Jesus. Manda embora a doença. Sai, em nome de Jesus. O homem que andou na Galileia. Chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo. Renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé. Amor mais amor. Quem não tem? Peça ao Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Com fé. O homem que andou na Galileia. Chama-se Jesus de Nazaré. Hoje está comigo. Renova minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem? Peça ao Salvador. Pois sem fé. Sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado, glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, você que tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, abra, por favor, Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você, no nome de Jesus. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Deixa eu compartilhar aqui a minha Bíblia com você. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Vamos meditar na palavra agora, gente. Antes da oração tem que ter a palavra. Porque a fé que você precisa para ser curada, para receber a bênção para a tua casa,
A fé que você precisa para receber o teu milagre vai vir da palavra de Deus. O texto sagrado vai dizer: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que, infelizmente, e eu falo infelizmente com pesar mesmo, elas não dão importância para a palavra. Elas não dão importância para a palavra. Elas dão muita importância à oração. A oração é importante? É, mas não é mais importante que a palavra. Porque é da palavra que vai vir a fé, para que a sua oração tenha resposta. Porque a oração que não está firmada na palavra é grito vazio. É grito vazio. E a Bíblia diz que grito vazio Deus não ouve, nem atenta para ele Todo-Poderoso. Vamos para a palavra. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Jesus, a casa onde Jesus morava, era na cidade de Cafarnaum. Então, quando a Bíblia diz passou para o outro lado e foi para outra cidade, ou foi para a sua própria cidade, ele foi para Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Presta muita atenção nessa palavra. Jesus entrou no barco e foi para Cafarnaum, aonde era a sua casa. O Evangelho de Marcos vai dizer que 4 amigos levaram o paralítico até o Senhor Jesus. E quando esse homem estava na presença do Senhor Jesus, a Bíblia diz paralítico, deitado no leito. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Ora, aquela atitude do Senhor Jesus, a maneira como ele se dirigiu ao paralítico, dizendo: os teus pecados estão perdoados. As pessoas ali não entenderam. Porque aquele homem não foi até ali para se confessar. Aquele homem não foi ali para cuidar da alma. Aquele homem foi ali porque a Bíblia diz que ele estava paralítico e no leito. Ou seja, ele foi buscar o milagre. É o que você veio buscar nessa noite. Você foi convidado para a oração da cura dos enfermos, para a oração do milagre, para a oração das causas impossíveis. Quando o Senhor Jesus Cristo se dirigiu ao paralítico e disse: olha, tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ali o Senhor Jesus Cristo estava mostrando o seguinte, que a bênção de Deus, ela passa pelo teu coração. E eu vou mais além ainda. O seu coração é a porta de entrada de Deus na tua vida. Jesus estava mostrando o seguinte: você quer ver Deus na tua vida? Você quer mudança na tua vida? Você quer uma transformação na tua vida? Limpa o teu coração.
lá no Sermão da Montanha, em uma das bem-aventuranças, Jesus disse assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E quando Jesus falou de ver Deus, não é de nenhuma aparição. Ah, eu vou ver um anjo, eu vou ver um velhinho de cabelo branco. Não, não, não. Quando Jesus disse ver Deus, é ver o poder de Deus. É ver o agir de Deus. É ver a mão de Deus, o poder de Deus operando, trabalhando na tua vida. Jesus disse, se você quer ver Deus na tua vida, você tem que limpar o teu coração. Hoje, durante o dia, eu estava meditando na palavra e eu estava até conversando com a pastora Anice sobre isso. Quantas pessoas que elas estão ouvindo a palavra, elas estão orando, elas estão no culto, mas o poder de Deus não chega na vida dela a ponto de mudar. Porque, gente, Deus ele não quer te dar uma bênção, não. Deus quer mudar a tua vida. Deus não quer te dar migalhas. Porque eu vejo uma bênção como uma migalha. Ah, puxa vida, saiu essa dor aqui. Tá bom, saiu a dorzinha que eu estava aqui. Mas a minha vida continua derrotada, destruída. Eu continuo vazio, desesperado, aflito, cheio de enfermidade, o inferno dentro da minha casa. Deus não quer me dar uma bênção. Deus não quer te dar uma bênção. Deus, ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar a tua vida. Mas essa mudança de vida começa no teu coração. Ele disse, os limpos de coração verão a Deus. E quando a Bíblia fala do coração, não está falando, gente, desse órgão, ou desse músculo que bombeia sangue para o teu corpo, não. Está falando dos teus sentimentos, do teu emocional. Quantas são as pessoas que elas estão na presença de Deus, mas elas carregam mágoas antigas, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de ressentimentos. Quantas são as pessoas que estão na presença de Deus, mas cheia dentro delas, no seu interior, cheias de sentimentos que de Deus não tem nada. Essa pessoa, gente, por mais que eu ore por ela, ela pode até receber uma bênção, mas a vida dela não vai mudar. E eu repito, Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua vida de tal maneira que amanhã, quando as pessoas olharem para a tua vida, por causa da tua vida, elas vão querer também o seu Deus. Você não vai precisar falar. Elas vão olhar para você. Aquelas pessoas que no passado viram a tua vida de ponta cabeça. Aquelas pessoas que no passado te viram desesperada, desesperado. Aquelas pessoas que no passado viram a vida de sofrimento, de miséria, de doença, de sofrimento que você carregava. Essas mesmas pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, meu Deus, puxa, não era aquela ali que era um poço de enfermidades? Não era aquela ali que vivia desesperada? Não era aquela ali ou aquele ali que vivia na miséria? Não era aquela ali que era um inferno dentro da casa dela?
que aconteceu? Puxa vida, ela não está mais desesperada. Já não se ouve mais confusão dentro da casa dela. Ela não está mais prostrada em cima de uma cama. Oh, a vida dela mudou. Mas por que mudou? Porque ela abriu o coração para o Senhor Jesus. É isso que tem que acontecer, gente. Não adianta a gente querer as bênçãos de Deus e levando as coisas de qualquer maneira. Não vai funcionar. Não adianta. Ah, eu quero que Deus me abençoe, eu quero ser liberta, eu quero ser curada. Limpe teu coração. Você imagina, o homem estava lá, prostrado em cima daquele leito, deitado e paralítico. E Jesus vira para ele e diz assim, olha, filho, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Ali o coração daquele homem, se tinha mágoa, a mágoa saiu. Se tinha dúvidas, as dúvidas saíram. Se tinha rancor, se tinha sentimentos que não eram de Deus, ali o coração daquele homem foi limpo. Depois que limpou o coração, ou seja, o coração, o meu interior, é a porta de entrada de bênção para a minha vida. O teu coração é a porta onde Deus entra para a tua vida. O coração está limpo. Tirou tudo de ruim. Tirou todo caruncho. Sabe o que é caruncho? É uns caroços que dá, fica ali, e ele vai ficando envelhecido, eles vão ficando como pedra. Foi tirado do teu coração. O coração está limpo. Depois que limpou o coração daquele homem, olha o resultado aqui. Mas alguns escribas diziam consigo, este blasfema. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Olha só. Primeiro, limpou o coração. Primeiro, tirou tudo que não era de Deus que estava no coração. Agora que o coração está limpo, a vida do homem mudou. A vida do homem mudou a tal ponto que as multidões ficaram admiradas. É isso, gente, que Deus quer fazer na tua vida. Ele não quer te dar uma migalha. Ele quer mudar a tua vida a ponto de quem te viu, quem te vê. As pessoas que conheceram o seu sofrimento, elas vão conhecer a tua vida nova. Mas essa mudança, ela só pode acontecer se você abrir o teu coração. Meu Deus, tira do meu coração o que não é do Senhor. Amém? Essa mudança vai começar a acontecer quando essa mágoa sair do teu coração. Ah, bispo, mas é que o fulano me fez isso, isso, isso e aquilo outro. Ah, bispo, é que o fulano me injustiçou, é por causa do fulano eu sofri muito. Não é que você vai passar pano na cabeça do fulano, não. Mas quando você tira a mágoa do teu coração, quando você libera perdão, quando você tira esse ressentimento do teu coração,
quando você libera perdão, você está abençoando a tua vida. Satanás quer você com o teu coração cheio de coisa que não é de Deus. Satanás quer o teu coração travado, trancado, cheio daquilo que não agrada a Deus. Porque ele sabe que enquanto o teu coração estiver cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de dúvida, perdão, cheio de ressentimento, Deus não vai entrar. Pelo contrário. Quando a pessoa está com o coração cheio de coisas que não agradam a Deus, ela atrai para a vida dela demônios. Você sabe que tem muitas pessoas que a enfermidade dela é por conta da alma. Eu já falei aqui e repito. Tem aquele ditado que diz assim, quando a alma grita, o corpo geme. Tem gente que a maior enfermidade dela não está no corpo, está na alma dela, está no coração dela. Então, gente, Deus manda trazer essa palavra para você nessa noite. Ele quer entrar na tua vida, não é para te dar uma bênção. Ele quer entrar na tua vida, não é para tirar uma dor. Ele quer entrar na tua vida para mudar a tua vida. Mas a porta de entrada é a tua alma, é o teu coração. Antes de fazer a oração de cura, eu quero fazer uma oração para você que, ouvindo essa palavra, o Espírito Santo falou aí com você que tem coisas dentro de você que não são de Deus. Tem sentimentos que estão no teu coração, que estão impedindo do agir de Deus e que estão permitindo o agir de demônios. Olha o que eu estou falando. Tem pessoas que, por conta de sentimentos que está dentro dela, está impedindo o agir de Deus e está permitindo o agir de demônios. Eu já falei aqui um tempo atrás, mas muitas pessoas são novas aqui, estão chegando aqui recém. Quando eu comecei a pregar a palavra, a minha primeira igreja que eu fui pastor, eu tinha 17 anos. E você é novo, é um garoto, né? 17 anos. Foi a minha primeira igreja. No ano de 1987, 88. Numa cidade chamada Búzios, lá no Rio de Janeiro. E eu me lembro que nessa igreja, uma senhora, lembro até o nome dela, Dona Renilda. Essa senhora tinha um problema respiratório muito, muito sério. Quantas vezes ela morava em frente assim da igreja? A igreja é uma igrejinha bem pequenininha. Hoje as igrejas têm poltrona, tem ar-condicionado, meu Deus do céu. Aquela igrejinha ali era 10 banquinhos de madeira. 10 banquinhos de madeira. Essa senhora morava assim, do outro lado da rua, era uma rua de barro, e ela morava do outro lado, assim, no alto. E quantas vezes eu vi chegar ali a ambulância ou alguém pegar aquela senhora de carro e levá-la correndo para o hospital porque ela tinha um problema muito sério, respiratório. Mas o que acontecia? Aquela senhora ia para o culto lá da igreja, e ela, como morava ali perto, ela chegava cedo, né? E eu orava por ela. E quando eu fazia a oração, ela ficava bem. Puxa, pastor, não tô sentindo mais. Ela tinha muito cansaço, era asma, né? Asma, bronquite, alguma coisa assim. Ah, tô bem, não tô sentindo mais o cansaço. Só que no outro dia, quando ela voltava do mesmo jeito. E aquilo ali foi passando meses. E eu fiquei intrigado com aquilo. Falei, Deus, eu não aceito isso, Pai. Porque eu oro por essa senhora, puxa vida, ela fica bem, ela é curada.
ela é curada, mas no outro dia ela volta igual, volta pior, então ela vai para o hospital. E Deus um dia falou comigo, eu estava orando, né? Porque eu estava intrigado, eu era novo na fé. E ele falou assim: Marco, a minha palavra não cai no chão. A minha palavra é verdadeira. Eu não sou o problema. Conversa com ela. Ao invés de só orar, conversa com ela. É o que eu falo aqui. Às vezes a pessoa quer, bispo, ora por mim. Eu vou orar por você, não tem nenhum problema. Mas às vezes você está precisando ouvir a palavra. Às vezes você está precisando de orientação. E eu fui conversar com aquela senhora, e na hora que eu estava conversando com ela, o Espírito Santo me usou ali. Eu perguntei para ela assim, não sei por que saiu, mas eu perguntei: minha irmã, sabe, tem alguma mágoa? E ela parou assim e ficou me olhando. E ela disse assim: pastor, eu tenho muita mágoa do meu marido. Aí falou o que aconteceu, o marido tinha traído, enfim. E o marido dessa senhora, ele era pescador, eles tinham um barco, né? Mas pescador profissional, de ficar 15 dias no alto mar. E no período que ele estava fora de casa, ela não sentia nada. Mas a mágoa está ali incubada. Quando ele entrava em casa, ela começava a passar mal. Ou seja, o coração. Porque a mágoa, gente, é um sentimento do inimigo. A mágoa, o ódio, a dúvida, o medo, é um sentimento que Satanás quer que esteja dentro de você. Porque ele sabe que, enquanto estiver dentro de você, ele vai estar na tua vida. Por isso Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu conversei com aquela senhora e falei para ela o que eu estou falando para você. Olha só, gente, isso lá em 1987. Olha quantos anos se passaram, mas a palavra de Deus é a mesma. Hoje, na hora do almoço, eu até falei de Isaías 40, que vai dizer assim, ó: seca a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Olha quantos anos que eu preguei isso para ela, eu estou pregando para você, porque a palavra de Deus se renova a cada dia. E Deus manda dizer para você nessa noite: examina o teu coração. Examina o teu coração. Tem gente que traz ressentimento, que traz mágoa de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. Já está ali, já virou aquela, já virou, sei lá, virou pedra dentro dela. Quando você deixa dentro de você o sentimento que não é de Deus, você está alimentando Satanás na tua vida. E Deus não pode entrar. Porque não dá para ficar os dois. Ou tá um, ou tá outro. Então, antes de fazer a oração de cura, eu quero orar. Eu quero fazer uma oração. Deus está me dirigindo para isso nessa noite. Para você que está aqui. E Deus falou com você. E tem coisa dentro de você que tem que ser tirado na tua alma. Eu vou orar. E se você crê que essa palavra, que essa revelação, que esse ensinamento que eu estou entregando é de Deus, então você vai pedir a Ele ajuda. Pai, me ajuda. Porque eu sei que nesse momento que eu estou pregando, Deus já falou aí com você, e você sabe. Você vai pedir a Ele: Pai, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Dona, eu vejo aqui a Dona Adelita. Deus abençoe a senhora, Dona Adelita. Você vai pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Mas você vai falar com Ele com toda sinceridade. Não fica preocupado em sentir nada. Apenas seja sincero com Ele. Me ajuda. Eu tenho uma mágoa, Senhor. Eu não quero mais. Porque eu sei que isso aí é do demônio. Senhor, eu tenho ressentimento porque aconteceu isso. O fulano te fez mal, mas você carregar isso dentro de você, sabe aquela coisa? Você imagina, isso aqui, esse copo com água aqui,
Digamos que isso aqui fosse um copo de veneno. Um copo de veneno. Aí eu quero que eu estou muito revoltado com fulano, eu quero que o fulano morra. Um exemplo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu vou e, vou beber veneno por causa do fulano. Quem vai sofrer? O fulano vai sentir alguma coisa? Mas eu vou sofrer. Mágoa, dúvida, ódio, ressentimento. Quando a alma grita, o corpo geme. Aquele homem estava lá, prostrado no leito paralítico. Jesus disse para ele, olha, primeiro limpa o coração. Quando limpou o coração daquele homem, a vida dele mudou. E mudou a tal ponto das pessoas ficarem admiradas. É isso que Deus quer fazer com você. Então eu quero orar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? Quem entendeu a palavra? Bispo, eu entendi. Entendeu? Bem, eu quero fazer a oração no nome de Jesus. Você que está pelo YouTube, você entendeu a palavra? Bispo, eu entendi a palavra. Escreve aí o pessoal do YouTube. Escreve aí no nome de Jesus. Você entendeu? Feche os teus olhos aí, por favor. Antes de orar pela cura, Deus me manda orar para aqueles que estão precisando de curar a alma. Porque se não mudar dentro, gente, do lado de fora não vai mudar nada. Se não mudar dentro de você, o que mudar do lado de fora vai ser momento. E depois vai voltar igual ou pior. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Bispo, não é isso que eu quero. Eu quero que Deus mude a minha vida. Eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero que Deus opere na minha vida no nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos aí. Eu vou ser breve, porque não é pelo muito falar, é pela sinceridade. E aqueles que querem de verdade, o Espírito Santo vai trabalhar aí no teu coração. Meu Deus e meu Pai, aquele homem, meu Deus, estava prostrado num leito, paralítico, mesmo estando na presença do Senhor. Quando o Senhor disse para ele, filho, perdoados são os teus pecados. O Senhor estava mostrando-me, ou confirmando aquilo que o Senhor já havia dito, que o nosso coração, Pai, é por onde entra a bênção do Senhor. Que o nosso coração, meu Pai, é por onde entra o próprio Deus. Mas o Senhor não entra, meu Pai, se tiver mágoa, se tiver ódio, se tiver rancor, se tiver, meu Deus, ressentimento, se tiver sentimentos que não são do Senhor. Quando o coração daquele homem foi limpo, meu Pai, o Senhor não deu uma bênção para ele. O Senhor mudou a vida dele. E é o que o Senhor quer fazer, meu Pai, na vida dessa mulher, desse homem. O Senhor quer mudar, meu Pai. Como em Caná da Galileia, o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor quer mudar. Por isso, Espírito Santo, ouve essa pessoa, Pai, que pede ajuda.
Essa pessoa, Pai, que ouvindo a palavra, caiu a ficha, meu Deus, que tem mágoa, e ela não quer mais, ele não quer mais, e tem ressentimento, e tem dentro dela, meu Pai, coisa passada, ela não conseguiu ainda deixar. E que isso, meu Deus, cada vez que vem a memória dela, é sofrimento, dor, é lágrima. Meu Deus, meu Pai. Que o teu Espírito, meu Deus, na sinceridade de cada coração, que o teu Espírito, meu Deus, lave esse coração agora. Que o teu Espírito tire essa mágoa, meu Deus. Essa esposa que tem uma mágoa do marido, esse marido que tem a mágoa da esposa, essa filha, esse filho que traz, meu Deus, ressentimentos, rancores, de problemas que tiveram com os pais lá no passado. Oh, meu Deus, oh, meu Pai. É o teu Espírito que faz a obra, Senhor. O que eu posso fazer é orar. E aqueles que se rendem ao Senhor agora, Pai, eu sei que o Senhor está lavando. O Senhor está purificando. O Senhor está tirando, meu Deus, tudo que é ruim. O Senhor está curando a alma, curando o emocional, curando o coração. Espírito Santo, Espírito Santo, faz a obra, meu Pai. Faz aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu não posso, Pai. Mas o Senhor pode, porque o Senhor é Deus. Limpa os corações, lava os corações, meu Pai. Perdoa pecados. Perdoa pecados. Faz o milagre interior. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pega aí o óleo, pega aí o azeite. Deixa eu abençoar o óleo, o azeite. Vamos fazer a unção. E agora sim eu quero fazer a oração de cura no nome de Jesus. Se você tem aí o óleo, se você tem aí o óleo, se você tem o azeite, segura aí na tua mão, segura aí, apresenta para Deus. Meu Deus, meu Pai e meu Rei, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Pai, eu peço, meu Deus, consagra esse óleo, consagra esse azeite. A tua palavra diz, está alguém enfermo? Chama os pastores, os presbíteros, os homens de Deus. Unge o enfermo com óleo. E faça a oração da fé em nome de Jesus. Está escrito, Pai, que o enfermo vai ter cura, vai acontecer um milagre, que vai acontecer o impossível. Pai, consagra esse óleo, esse azeite. Eu vou ungir, meu Deus, agora o alto da cabeça dessa pessoa com a unção da cura. A unção do milagre, das causas impossíveis. Eu vou ungir as mãos dela, meu Pai, e eu vou pedir para ela colocar as mãos no local da enfermidade, no local da doença, da dor. Meu Pai, que o teu poder venha entrar no corpo dela, para curar, para libertar e para abençoar. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, e que todos digam amém. Amém? Em nome de Jesus, pela minha fé, eu unjo você aí agora, no alto da tua cabeça, com a unção de cura divina.
com aumento de milagres e de causas impossíveis. E você tem o óleo, o azeite, coloca no alto da tua cabeça. No nome de Jesus. Apresenta assim as tuas mãos. Pela minha fé, é como se eu estivesse aí com você. Eu unjo agora as tuas mãos com unção de cura. Coloca o óleo nas tuas mãos. Passa as mãos assim, uma na outra. Passa as mãos uma na outra. Se você tem foto da família, unge aí agora. Se você tem peça de roupa, unge aí agora. Meu Deus, consagra o pão e a água para a cura dos enfermos no nome de Jesus. Quem tem o pão, coma do pão agora e beba da água. Coma do pão e beba da água no nome de Jesus. Quem tem o pão, coma do pão e beba da água. Você que tem uma dor, você que tem uma doença, uma enfermidade, coloque as duas mãos, se você puder, no local da dor, no local da enfermidade. Ou então, coloca uma das mãos no local da dor, e se você tem a foto da família, peça de roupa, coloca a outra mão em cima da foto, em cima da peça de roupa. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. O poder de Deus vai tocar aí agora. O poder de Deus vai tocar agora. Fecha os teus olhos. E essa dor, essa doença, essa enfermidade vai sair do teu corpo. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, doenças e enfermidades. E é debaixo dessa palavra, meu Pai, e no poder que há no nome de Jesus, que pela minha fé agora, Pai, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem. E eu te peço, Deus, que o teu poder comece a entrar agora, Pai, da cabeça aos pés. Que o teu poder comece a entrar agora, Pai, em forma de fogo, meu Deus, no sangue dessa pessoa, na carne dela, na pele, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. E toda dor, toda doença, toda enfermidade começa a sair agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, meu Deus, entra agora, meu Pai, na raiz dessa dor, na raiz desse caroço, na raiz desse tumor, na raiz desta enfermidade, meu Deus, e vai curando esta pessoa agora, vai arrancando, meu Deus, este mal agora do corpo dela. Meu Deus, toca o teu poder agora, meu Pai, no cérebro desta pessoa, Pai. Esta pessoa que sofre, meu Deus, com uma enfermidade, com uma doença neurológica. Esta pessoa, meu Pai, que sofre por conta de um tumor cerebral, meu Deus. Oh, Pai, entra com teu poder agora e cura essa pessoa, meu Deus. Entra com teu poder, Senhor, nos olhos desta pessoa. Esta pessoa que padece com uma catarata agressiva, meu Deus, com um glaucoma, com uma enfermidade, meu Deus, que ela perdeu ou está perdendo a visão. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, vai tocando agora nos olhos dela e vai limpando, vai curando. Meu Deus, vai tocando, meu Deus, nos pulmões desta pessoa que está sofrendo com um problema, meu Pai, de bronquite asmática. Esta pessoa, meu Pai, que tem dificuldade para respirar, que está respirando à base de oxigênio, de cilindro de oxigênio. Meu Deus, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor disse: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Então toca nos pulmões agora, meu Deus, e arranca
Arranca essa enfermidade nos pulmões, arranca, meu Pai, esse tumor, esse câncer. Meu Deus, toca no coração desta pessoa, meu Pai, que sofre com uma arritmia cardíaca, com o coração crescido, com uma enfermidade cardiovascular. Meu Deus, vai curando esse coração, vai tocando, meu Deus, vai tocando agora no estômago, Senhor, vai arrancando esse câncer de estômago, essa úlcera, meu Deus, essa úlcera aberta, essa úlcera que vem sangrando há muito tempo. Meu Deus, toca, meu Pai, e cicatriza. Meu Deus, vai tocando, Senhor, no útero, no ovário dessa mulher, essa mulher, meu Pai, que traz miomas, que traz caroços, meu Pai, no útero, que traz, meu Deus, uma enfermidade, um câncer uterino. Meu Deus, vai operando um milagre. Eu te clamo com a minha fé, eu te clamo na palavra, meu Deus, vai curando, vai tocando no sangue. Essa pessoa, meu Pai, que traz um problema no sangue, meu Pai, o açúcar alto, o açúcar muito baixo, meu Deus, faz regular as taxas de açúcar. Essa pessoa, meu Pai, que padece com problema de pressão, meu Deus, a pressão muito alta, a pressão muito baixa. Esta pessoa, meu Deus, que tem um problema de coluna, meu Deus, quem sabe agora ela está orando comigo, meu Deus, em cima de uma cama, sem poder andar, faz ela andar, meu Deus, toca, meu Deus, toca agora na coluna, toca meu Deus, na espinha, meu Deus, na medula óssea, toca, meu Deus, e opera o milagre, Senhor, opera o milagre, meu Deus, toca nas pernas desta pessoa, toca nos pés desta pessoa, toca nos ossos que estão desgastados e vai curando, vai arrancando toda doença, vai arrancando toda enfermidade. Oh, meu Deus e meu Pai, eu clamo ao Senhor, eu clamo com toda a minha fé, e eu peço, meu Deus, fogo do céu, eu peço fogo do Espírito Santo, queimando, arrancando toda doença, arrancando toda dor, arrancando toda enfermidade. Meu Deus, que das mãos desta pessoa saia poder agora, que das mãos desta pessoa saia poder para o corpo dela, que das mãos desta pessoa, meu Pai, saia poder agora para tocar no filho, meu Deus, para tocar na filha que está representada nessa foto, que das mãos desta pessoa saia poder agora para tocar na família dela, para tocar nos caminhos dela, meu Pai. E todo mal vai sendo arrancado, e toda doença, toda enfermidade vai sendo arrancada pelo poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno toda dor da cabeça aos pés, toda enfermidade da cabeça aos pés, eu ordeno todo mal dentro da casa desta pessoa, na vida dela, bate em retirada agora, vai saindo agora. Vai saindo agora toda dor, vai saindo agora todo tumor, vai saindo agora toda enfermidade. Olha assim comigo, povo de Deus, meu Deus. Ora com mais fé, meu Deus. Eu não aceito nenhum mal, nenhuma doença, nenhuma enfermidade no meu corpo. Diga, meu Deus, eu não aceito nenhum mal na minha casa, na minha família, nos meus caminhos. Diga assim: Senhor Jesus, eu uso agora a minha fé e ordeno toda dor, toda doença, toda enfermidade, todo mal na minha casa, nos meus caminhos, na minha vida. Diga com fé: em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos do local da dor, da enfermidade, e diga: saia. Tira as mãos da fotografia, da peça de roupa e diz: saia, 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 saia. E não volte mais. Não volte nunca mais. Não volte nunca mais. Eu profetizo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos para os céus.
Pai, eu sei que diante do Senhor eu nada sou. Eu sei que eu não mereço nada, meu Pai. Mas o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor atende a minha oração. O Senhor tem respondido às minhas orações. Essa mulher, esse homem, levanta as mãos aí agora em casa. E pela fé eu estou, meu Pai, aí na casa dela agora, meu Deus. Com a minha mão no alto da cabeça dela, da cabeça dele. E eu profetizo em o nome de Jesus Cristo. Receba saúde no teu corpo agora. Seja curada. Seja curado. Seja livre de todos os males. Recebe saúde agora. Seja livre desse câncer agora, desse tumor agora, dessa paralisia agora. Seja livre desse tumor agora, desse caroço agora, dessa doença, dessa enfermidade. Recebe saúde agora. Eu disse, recebe o teu milagre. Recebe a tua bênção agora. O meu Deus está tocando aí no teu corpo. O meu Deus está tocando no teu corpo. Seja curada, mulher. Seja curado, homem. Recebe a tua bênção. Recebe o teu milagre. Recebe o teu milagre. Recebe cura. Recebe saúde. Fica livre. Fica livre dessa enfermidade nos teus pés, nas tuas pernas, na tua cabeça. Seja curado em nome de Jesus. Seja curada. Recebe libertação para o teu filho agora. Recebe libertação para a tua filha. Recebe a bênção para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Eu profetizo libertação aí na tua casa, aleluia. Eu profetizo libertação aí na tua família. Eu profetizo um milagre na tua vida. Aquilo que estava dando errado, eu determino, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo a partir de hoje. Se você crê, toma posse da tua bênção. Se você crê, toma posse do teu milagre aí na tua casa agora. Seja curada, curado, liberto, abençoado. Receba paz no teu coração. O meu Deus te visita. O meu Deus te visita. O meu Deus te abençoa. O meu Deus te entrega a vitória nessa noite. Seja abençoada. Seja abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, meu Pai. Eu já não peço mais, eu agradeço pela cura dos enfermos, eu agradeço pela libertação das famílias, eu agradeço pela restauração de casamentos, eu agradeço, meu Pai. Se você crê que Deus te visitou, se você crê que Deus tocou a tua vida, agradece a Ele. Fala para Ele, Pai, obrigado, Senhor. Eu não sei o que você pediu, mas aquilo que você pediu, agradece. Não peça mais, agradece. Só agradece, porque Ele te abençoa agora. Aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos o teu santo nome. Pode agradecer, povo de Deus, porque essa noite é noite de bênçãos. Satanás se levantou e caiu com a cara no chão, derrotado. Essa noite é noite de bênçãos. Agradece a Deus. Agradece ao teu Deus, ao teu Senhor, a teu Salvador. Aleluia. Aleluia. Aí na tua casa, se você puder, coloque as mãos no teu
Eu não sei o que ele viu em mim. Aleluia. Não entendo por que me amou. Vai adorando. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, canta povo de Sou Deus. pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. Que eu merecia. O que eu merecia era morrer. Mas ele me ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Canta para Deus, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Aleluia. O povo de Deus adorando, o povo de Deus louvando. Eu não Aleluia. sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me amou. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão Sou grande é. pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. Eu merecia. O que eu merecia era morrer. Mas ele me ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Povo de Deus adorando a igreja. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Estou aqui. E se eu não adorar, falta algo. Em mim. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho ele me deu. Oh meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó poderoso Deus. Vem com a tua presença, Pai. Visita o teu povo nessa noite. Abençoa o teu povo, Pai. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Vamos com mais fé, vamos com mais certeza, adorando com mais força. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho. Aleluia. Adorando o Senhor. Tudo que eu tenho ele me deu.
Tudo vem da tua mão, poderoso Deus. Tudo que eu tenho, Ele me deu. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao seu Deus, aplauda ao seu Senhor, ao seu Salvador. Ele te abençoou, Ele te curou nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém. Graças a Deus. Olha aqui para mim, gente. Olha para mim, por favor. Meu Deus tocou na tua vida. Ele te curou nessa noite. Procura a dor que você estava sentindo. Você está curado. Você que estava sentindo dores. Procura as dores aí. Aperta. Anda, levanta. Faz o que você não podia fazer. Faz o que você não podia fazer. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas agora. Faz aquilo que você não podia fazer. Procura a dor. E você que não tem como constatar agora, você vai constatar no exame, não vai dar nada. Deus tocou na tua vida, eu tenho certeza. Eu tenho certeza no nome de Jesus. Amém? Você que agora, depois da oração, está se sentindo bem, escreve aqui. Eu quero saber quem está bem. Quem está bem? Bispo, eu estou me sentindo bem agora depois da oração. Escreve aqui. Escreve aqui. Você que estava com dores, bispo, eu estava sentindo uma dor muito forte e eu não estou sentindo mais. Eu não estou sentindo mais a dor. Você que estava com dor, você que estava se sentindo mal, bispo, eu estava antes da oração, mas agora, depois da oração, bispo, eu estou leve, eu estou bem, eu não estou sentindo mais dor nenhuma. Eu quero saber se a oração que a gente está fazendo está funcionando ou não. Então, você que está se sentindo bem, escreve aqui no comentário. Você que está aqui na vídeo, você que está pelo YouTube, você que está bem. Você que está bem. Bispo, eu estou bem. Escreve aqui agora. Enquanto você vai escrevendo aí, vamos cantar um corinho de fé aqui. Vamos lá. No nome de Jesus. Eu quero saber. Quem aqui, bispo, Deus me tocou agora, eu não estou sentindo mais nada. Vamos lá. Meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja, ele passeava. quando eu cheguei Quando eu aqui, cheguei aqui, meu Senhor já estava. aleluia. Do coral de anjos aqui chegou. Você que está bem, você que foi curado agora, estava sentindo dor, escreve aqui para mim saber. A mesa já está posta e não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. quando eu cheguei aqui, Quando meu eu Senhor cheguei já aqui, meu estava. Senhor já estava. No meio da igreja, Ele passeava. glória a Deus. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. A essência do amor. Ele Vai escrevendo aí, deixou gente. aqui. Vai escrevendo aí, você que foi curado agora, você que está bem, eu quero saber. Tirou do meu coração todas as mágoas. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Amém. Vai escrevendo aí, depois eu leio Quando eu aqui. cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. no meio da igreja, Ele passeava. quando eu cheguei, Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Com Jesus eu irei. Declara. Vencerei a batalha. Com Jesus eu irei. Declara a tua Vencerei vitória. a batalha e você já venceu. A batalha o diabo perdeu. A batalha você já venceu. A batalha o diabo perdeu. A batalha. Escreve aí, Batalha gente. não é batalha se não surgem as lutas, se o diabo não se levantar. Batalha não é batalha. Batalha não é batalha se não surgem as lutas, se o diabo não se levanta. Batalha não é batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei, vencerei a batalha. E você já venceu, e o diabo perdeu. E
Declara a tua vitória. E o diabo perdeu. E com Jesus eu irei, vencerei a batalha. Com Jesus eu irei. Declara a tua vitória aí na tua casa. A batalha você já venceu. E o diabo perdeu. E você já venceu. E o diabo perdeu. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. O pessoal escreveu aqui. Deixa eu ver aqui. Silene Barbosa. Estou bem. Meu ouvido está melhor. Vai ficar bom em nome de Jesus, Silene. Neuza Navarro. Eu estava com dor na cabeça horrível. Até os dentes e a garganta doendo. E agora passou. Amém. Glória a Deus. A dor que eu estava sentindo, diagnóstico esteatose hepática, não estou sentindo mais. Adriana, o médico vai constatar no exame a tua cura no nome de Jesus e você vai dar o teu testemunho. Deus está dizendo, estou muito bem, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais aqui. Adriana Alvarenga tinha dores também de artrose, com deformação nas mãos e tornozelo e quadril. Artrite, meu Deus do céu. Agora bastante mais. Amém. Está curada no nome de Jesus. Deixa eu ver mais aqui, mais gente aqui curada aqui pelo YouTube. Raimunda está dizendo, eu estou bem, graças a Deus. Dona Sandra está bem. A Roberta, estou me sentindo bem. Dona Fátima Ramos, bicho estava com dor nas costas, graças a Deus. Passou, estou bem, glória a Deus. Naira Andreoli, estou bem. Tinha dor nas pernas, estou curada. Deus me curou. Amém, glória a Deus. Maria Gelsi, eu estava com muita dor nos pés, muita dor na coluna. Agora estou bem. Amém, glória a Deus. Gente, não deixa de contar o teu testemunho. Não deixa de contar o teu testemunho. Muita gente curada, muita gente constatando cura agora. Muita gente vai constatar amanhã, durante a semana, quando você for fazer o exame. Mas, tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Então, não deixa de contar o teu testemunho. Amém? Hoje, quando eu terminar o culto, amanhã, durante o dia, procura um lugar silencioso aí na tua casa, grava um áudio, não precisa ser um áudio longo, não, pelo amor de Deus. Se você mandar um áudio longo, não tem como mostrar o testemunho. 1 minuto e meio, 2 minutos, estourando 3 minutos. Fala o teu nome, você vai falar a cidade de onde você está orando comigo, você vai contar a sua cura, a libertação, a bênção, enfim, o milagre que você recebeu. Quando você conta o teu testemunho, você está glorificando a quem? A Deus. E quando você glorifica a Deus, Deus te dá muito mais. Quando você glorifica a Deus, Deus te abençoa muito mais. Então não deixa de contar o teu testemunho. Amém, gente? Glória a Deus. Essa noite é noite de bênção. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Quando Satanás se levanta contra aquele que tá com Deus, que está com a vida na mão de Deus, quando o inimigo se levanta, é porque ele sabe que tem coisa grande chegando para a tua vida. Amém? Tem sido uma luta esses dias. Por exemplo, foi na semana passada, a pastora Anice aqui, meu Deus do céu. Ela foi na rua com a minha filha, mas tomou um tombo, mas um tombo que era para se arrebentar toda. Era para se arrebentar toda, mas Deus colocou a mão e guardou a vida dela, machucou um pouquinho, mas era para ser muito, 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 muito grave. Porque é isso que o inimigo quer. Mas Deus guarda, Deus protege, Deus dá livramento àqueles que são dele. De repente você está aqui no culto, o bicho está se levantando, o inimigo está se levantando, você não tem que ficar com medo, não. Eu estou andando com Deus. Estou buscando a Deus, estou fazendo a vontade de Deus, estou sendo fiel a Deus com a minha vida. Satanás está se levantando, eu vou recuar? Hein? Não, agora que eu vou colocar mais força ainda. Amém? Só que tem gente que faz o contrário. Ah, bispo, o inimigo se levantou. Ele quer que você... Quando você recua, você está fazendo exatamente o que ele quer. O Espírito Santo, através do escritor aos Hebreus, vai dizer assim, o meu justo viverá pela fé.
Viver pela fé e na certeza, a certeza da vitória. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, voltar para trás, eu não me agrado dele. Então você não tem que retroceder, você não tem que dar passo atrás e nem que ficar com medo. Ou você não crê que Deus está contigo? Você crê que Deus está contigo? Sim ou não? Bispo, eu creio, eu tenho certeza. Quem tem certeza que Deus está contigo? Você tem certeza que Deus está contigo? Então, se o inimigo está se levantando, é sinal que você está agradando a Deus. Vai com mais força. Vai com mais força. Coloca toda a tua força. Porque o final vai ser de vitória, e vitória grande. Porque grande é o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar agora, já vou terminar o culto. Atrasou um pouquinho por causa do problema no som, mas o importante é que você saia abençoado. Eu quero fazer a oração agora pela tua vida financeira. Quem aqui quer que Deus abençoe a tua vida financeira? Quem quer prosperar? Bispo, eu quero a bênção de prosperidade. Eu quero a mão de Deus no meu trabalho. Eu quero a mão de Deus na minha vida financeira. Então eu digo para você, eu vou fazer a oração. Vou orar. Mas eu digo para você, se você ainda não é dizimista, comece a ser fiel no teu dízimo. Comece a ser fiel no teu dízimo. Comece a fazer as suas ofertas. Mas eu digo o seguinte, antes da oferta, seja fiel no dízimo. Porque não adianta a oferta, gente, se eu não sou fiel. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Quem aqui é casado? Hã? Você aceita que o teu marido te dê presentinho, mas te seja infiel? Não, imagino que você não aceita. Dízimo é fidelidade, gente. Primeiro é fidelidade. Depois vem a oferta. Amém? Até porque a oferta, para Deus, não vai significar nada se você não for fiel. Porque a promessa de Deus é para aqueles que são fiéis. Isaías 26, 2 vai dizer assim, Deus abre as portas para aquele que guarda a fidelidade. Quem é que quer que Deus abra portas de bênção financeira e de prosperidade? Faz assim, levanta as mãos, faz assim. Seja fiel no teu dízimo. Primeiramente, seja fiel no teu dízimo. E a oferta, bicho? Faz conforme a tua fé, mas seja fiel no dízimo. Quanto que é o dízimo? 10% de tudo aquilo que Deus fizer chegar na tua mão, teu. Seja muito ou pouco. Primeira coisa, você vai separar um dízimo. Mas não faça, gente, porque eu estou falando, não. Faça porque você crê que é palavra. E palavra de Deus. Faça porque você crê. Eu digo uma coisa para você. Se você começar a ser fiel a Deus de todo o teu coração, você vai ver Deus abençoando a tua vida. Ou será que a palavra de Deus mente? Hein? Ou será que a palavra de Deus é falsa? Se você começar a ser fiel a Deus de todo o teu coração, você vai ver como é que Deus vai abençoar, vai abrir as portas no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida financeira. Eu quero orar por você que é dizimista. Se você quer se tornar dizimista a partir de hoje, quando eu orar, você vai fazer o teu voto aí com Deus no nome de Jesus. Amém? Apresenta as suas mãos para Deus. Se tiver aí perto de você alguma coisa que representa a tua vida financeira, carteira de trabalho, carteira de dinheiro. Bispo, eu tenho aqui o currículo do filho, eu tenho aqui, bicho, um contrato de trabalho, eu tenho aqui o documento, papéis de causa na justiça. Apresenta para Deus. Se estiver aí próximo de você, eu vou orar pela tua vida financeira e você vai pedir a Deus para Ele abençoar, prosperar, para Ele abrir as portas. E Ele vai abrir as portas no nome de Jesus. Feche os teus olhos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, com a mesma fé, Senhor, com a mesma fé que eu pedi a cura, meu Deus, dos enfermos, eu peço, meu Deus, a bênção para a vida financeira do teu povo. E quando eu peço, meu Pai, a bênção
do teu povo, eu faço na palavra. A tua palavra que diz: do trabalho das tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. Ou seja, a bênção da prosperidade. Eu peço ao Senhor, Pai, do teu trono, dos céus, meu Deus, toca, meu Pai, toca na vida financeira de cada pessoa que está orando comigo, meu Deus. Toca no trabalho dela. Toca no dinheiro, Senhor. Nos projetos. Toca na vida financeira desta pessoa, ó poderoso Deus. Repreende, meu Pai, o espírito da escassez, o espírito da miséria, meu Pai. Meu Deus, tem demônios, se tem espíritos imundos, meu Pai, amarrando o trabalho dela, amarrando o comércio, amarrando o dinheiro que ela tem para receber, amarrando um projeto dela que ela não consegue avançar. Meu Deus, que todo espírito de amarração caia por terra em nome de Jesus, meu Deus. E que o Senhor, meu Pai, venha abençoar, meu Deus, o trabalho dela, o dinheiro dela, os projetos dela, a vida financeira dela, com a bênção da provisão, da prosperidade e da multiplicação. Pai, eu apresento aqui, Senhor, o livro dos dizimistas dessa obra. Aqueles que o Senhor tem levantado, meu Deus, para nos ajudar a levar a palavra. Senhor, como eu coloco a minha mão nesse livro, coloca a tua mão, Senhor, na vida de cada dizimista aqui nomeado, aqui representado, aqui no livro. Se tem algum, meu Deus, passando uma situação difícil, traz, meu Deus, traz o alívio, traz a bonança. Se tem algum, meu Deus, enfrentando uma situação de porta fechada, abre as portas. Repreende o espírito devorador, meu Deus. Abre as janelas dos céus e derrama, meu Deus, sobre cada dizimista desse ministério, bênção sem medida. Eu oro, meu Deus, pelos novos dizimistas, aqueles que agora estão fazendo um voto, não comigo, mas com o Senhor, que vão começar a dizimar, que vão começar a ser fiel. Meu Deus, abençoa de maneira grande. O Senhor disse: provai-me nisso, fazei prova de mim. Meu Deus, mostra o teu poder, mostra o teu poder, ainda que Satanás queira, meu Pai, desqualificar, desvirtuar o dízimo, mostra que a tua palavra, meu Pai, é verdadeira, que a tua palavra se cumpre na vida daqueles que são fiéis. Eu abençoo, meu Deus, eu abençoo os dizimistas, eu abençoo os ofertantes, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Eu vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Se você deseja nessa noite, se Deus toca o teu coração, você quer fazer a sua oferta para nos ajudar. Bispo, eu quero ajudar com a minha oferta. Eu quero fazer a minha oferta de fé. Eu quero fazer a minha oferta de coração nessa noite. Se você pode, nessa noite, ajudar com a tua oferta de 100, de 50, de 20, de 10. Bispo, eu tenho R$5, eu tenho R$1, eu tenho centavos, eu não sei. A oferta é semente. Quando você semeia na obra de Deus, Deus não deixa faltar para você. Se você deseja fazer a sua oferta, você vai estar enviando nessa chave Pix. Bispo Marcos, eu tenho aqui o meu dízimo, eu quero enviar o meu dízimo nessa noite. Eu quero estar devolvendo o meu dízimo nessa noite. Essa é a chave Pix da igreja. 11-972-25-3106. Nessa chave Pix, você vai fazer a sua oferta, você vai estar devolvendo o seu dízimo. Se você tem hoje, você vai fazer hoje, ou então, quando você tiver, você vai fazer. Bispo, eu não tenho Pix, eu não gosto de Pix, eu não sei fazer Pix, eu quero fazer o depósito. Você vai estar fazendo o depósito nessa conta do Bradesco, que ainda é uma conta pessoal. Amém? Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, não deixa de mandar o comprovante. Por que eu peço sempre para você mandar o comprovante?
Porque nós vamos pegar o seu comprovante, nós vamos colar aqui no livro do dizimista. E todos os dias, eu e a pastora Anice, nós dobramos os joelhos e oramos pelo teu trabalho, pela tua vida financeira. Deus não deixa faltar. Abençoa, prospera, faz o sobrenatural na vida deles, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, termino o culto. Gente, sexta-feira, 8 da noite, se Deus permitir, libertação espiritual. Noite de quebra de maldição. Prepara uma lâmpada boa, gente. Uma lâmpada queimada, não. Uma lâmpada que você vai poder usar. Eu vou consagrar essa lâmpada e você, quando terminar o culto, se você puder, ou então pede para alguém, você vai colocar essa lâmpada. Na semana passada, eu pedi para você colocar a lâmpada, a primeira da sexta-feira, lá no teu quarto. Coloca e acende lá. E Deus vai operar para tirar tudo que é escuridão, tudo que é ataque espiritual no nome de Jesus. Sexta-feira agora, prepara uma lâmpada outra vez. Não a da semana passada. Da semana passada, você botou lá no quarto, deixa lá. Pega outra lâmpada, pode ser a da sala, da cozinha. Pega uma lâmpada, tira de lá, eu vou consagrar no culto e você vai colocar de volta. É um propósito para abençoar a tua casa, é um propósito para abençoar a tua família, no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus e você vai descansar nessa noite de quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, 6 horas da manhã, quem puder, gente, vem orar comigo 6 horas da manhã. Bota o relógio para despertar. Eu sei que aqui para o sudeste, para o sul, está bastante frio, mas ainda que não precisa nem sair debaixo da coberta, não. Bota ali o relógio para despertar, ora debaixo da coberta mesmo, mas ora comigo 6 horas da manhã, porque não tem coisa melhor do que você começar o dia em oração. Amém? Se você puder, vem orar comigo 6 da manhã. Quem não puder orar 6 da manhã, ora no horário que você puder. Amém? Glória a Deus. Quem tem aí a garrafa com água, pega aí a foto e a peça de roupa, eu já abençoei na oração. Quem tem a garrafa com água, pega aí a sua garrafa com água. Eu vou abençoar a água. Estou vendo que Dona Irene está com a garrafa dela ali, uma garrafa azul ali. Pronto, Dona Irene. Isso mesmo. Pega aí a sua garrafa com água. Ô, Cleusa, cadê a tua garrafa com água, Cleusa? Ah, tá aí na mão, né? Eita, glória a Deus. Vamos abençoar essa água em nome de Jesus. Segura na tua mão aí a garrafa com água. Deixa eu orar pela família e eu termino o culto. Você vai descansar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vou pedir a vocês também, gente, nas suas orações, ore por nós. Ore por nós. A luta está sendo grande. Amém? Eu tenho orado por vocês, mas eu peço também na sua oração, ore por mim, ore pela pastora Anice, ore pelo ministério, porque a luta está sendo grande, mas eu tenho certeza que tem coisa grande da parte de Deus chegando, porque o nosso Deus é grande e Ele é fiel. Amém? Glória a Deus. Fecha os olhos, apresenta para Deus aí a garrafa com água. Deixa eu pedir pela tua família. Meu Deus, meu Pai, meu Rei. Eu oro agora pela família do teu povo. Eu oro, meu Deus, pelos filhos. Eu oro pelo marido, pela esposa, pelos netos, pelos sobrinhos, meu Pai. Meu Deus, visita agora, meu Pai, cada familiar do teu povo. Visita eles, Senhor. Eu não sei aonde eles estão, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o próprio saber. O Senhor é onisciente. E além de onisciente, o Senhor, meu Pai, é onipresente. O Senhor está em todos os lugares. Aonde estiver o familiar, meu Deus, toca na vida dele agora. Toca com teu poder na vida dela agora, Pai. Cura, meu Deus, os enfermos. Liberta, meu Deus, aqueles que estão escravizados por espíritos malignos.
Se tem algum familiar, meu Deus, correndo perigo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, venha conceder livramento agora, meu Deus. Abençoa a família do teu povo, mas que principalmente, meu Pai, eles se voltem para o Senhor, eles se convertam ao Senhor, eles busquem a tua presença, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Consagra, meu Deus, essa garrafa com água. Pai, coloca nessa água a tua unção, o teu poder, o teu espírito. E que através desta água, meu Pai, aconteça milagres. Aconteça, meu Pai, o sobrenatural do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço. Senhor, obrigado, meu Deus, por esse culto de quarta-feira. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos, pelos milagres. Obrigado, Pai, pela vida de todo o povo que aqui participou, meu Deus. Senhor, eles vão sair agora do culto. Guarda a vida deles. Acampa, meu Deus, os anjos do Senhor. Anjos com espada desembanhada de fogo, meu Deus. Guarda a vida do teu povo nessa noite. Guarda, meu Pai, a casa do teu povo. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite de sono abençoada. Que essa sexta-feira, meu Pai, que essa quinta-feira seja de bênção. Prepara, meu Deus, a nossa fé, o nosso coração, o culto da libertação na sexta-feira. Prepara, meu Deus, o nosso coração para o culto de Santa Ceia no domingo. Oh, meu Pai, é isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Olhe comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho, e a presença do Espírito Santo esteja aí agora na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha aqui para mim. A bênção de Deus está na tua vida. A bênção de Deus está aí na tua casa. Creia. Declara assim comigo. A bênção de Deus está na minha vida. A bênção de Deus está na minha casa, no nome de Jesus. Amém? Gente, boa noite para todos vocês. Um bom sono. Um restante de semana abençoado. Até sexta-feira, 8 da noite. E no domingo, na Santa Ceia. Ó! Beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz, gente. Boa noite.